Glória a Deus. Então, amados, esse texto fala a respeito de um episódio da vida de Daniel, que nós já conhecemos bem, né? Esse texto fala a respeito de quando Daniel queria ser pego, né? Eles queriam pegar Daniel, aqueles inimigos, aquelas pessoas que não gostavam de Daniel, pegar Daniel na lei do seu Deus. Porém, Daniel, quando soube do edito, como diz aqui no versículo 10, vamos ler novamente. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, nós já conhecemos a história de Daniel, e vemos que esse homem, ele já era um homem, já velho. Eu fiz aqui um pequeno estudo aqui na minha Bíblia. Diz quando Daniel ele foi lançado na cova dos leões, que é esse episódio aqui que nós estamos falando, ele já tinha base de 80 anos. Então, assim, quando ele foi no início do livro de Daniel, que ele foi lá levado cativo para a Babilônia, ele era um jovem, como diz a palavra, juntamente com seus amigos. E ele passou a sua vida inteira ali na Babilônia. E aqui ele já era velho. Quando ele foi lançado na cova dos leões, ele já era um idoso já. Então, nós vemos que Daniel, ele preservou a rotina, não vou dizer nem rotina, o hábito que ele tinha de orar. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O pastor, ele tem falado muito a esse respeito, né, a respeito de como os dias que nós estamos vivendo são dias que são coisas e mais coisas têm nos afastado daquilo que a gente fazia antigamente, principalmente quando não existia internet. Não é verdade? Que diferença do crente que nós éramos quando ainda a internet não era desse jeito tão divulgada e tão acessível. Quando, por exemplo, eu aceitei a Jesus em 99, nossa, não existia internet ainda. Lá nos Estados Unidos existia, mas aqui no Brasil não era assim do jeito que é hoje. E eu vejo e me lembro que eu era outra Fernanda, não é isso? Primeiro porque era o primeiro amor. Já é diferenciado. E a internet nos atrapalha muito. E além da internet, temos o nosso trabalho, temos o casamento, tem tanta coisa, não é verdade? Filhos, que nos atrapalham do começo, que é diferente do começo da nossa caminhada. Então, assim, e é isso que eu quero fazer essa comparativa. Daniel, ele se tornou já idoso, já velho ali na Babilônia, longe de sua terra natal. E o que eu acho interessante é que Daniel, ele não tinha igreja, ele não tinha pastor, ele não tinha ninguém para incentivá-lo a continuar crendo e orando e louvando e buscando ao Senhor como ele continuou. Ele não tinha um templo para ele ir, como nós temos toda semana, temos um compromisso aqui às quartas, às sextas, aos domingos pela manhã, aos domingos à noite, às vezes ao sábado quando tem alguma festividade. E o pastor está sempre aqui, ou quem quer que seja, né, o pregador da palavra, está sempre alguém aqui nos incentivando a crer, nos incentivando a continuar, nos incentivando a orar, nos incentivando a não desistir. E a gente olha para Daniel, um rapaz que foi tirado da sua terra natal, foi exilado, foi para um lugar totalmente diferente, com uma cultura completamente diferente da dele, e viveu no meio de pessoas idólatras, de pessoas que serviam a outros deuses. E ele conseguiu se manter fiel no meio de toda aquela sociedade contraditória, em meio de toda uma sociedade contrária àquilo que ele acreditava. Então, amados, isso é para nós. Amém? Nós estamos vivendo um pouco somos Daniéis.
no tempo em que nós vivemos. Vivemos na Babilônia. E temos que ser como ele. Ele não quis se contaminar com as coisas daquele tempo dele. Se você parar para analisar, o mundo, ele sempre foi atraente. Satanás, ele usa as suas estratégias para poder atrair o servo de Deus no tempo dele, naquela geração. Sempre o mundo foi e sempre será atraente mediante ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo o mundo. Na época de Daniel, o inimigo também tinha suas artimanhas para tentar tirar Daniel e os outros servos do Senhor da presença do Senhor. Hoje o inimigo tem outras estratégias, mas sempre, amados, na minha visão, eu lendo a palavra de Deus, sempre foi um desafio servir ao Senhor entre escolher as coisas do mundo e escolher ao Senhor. Então, foi por isso que ele fala lá em Deuteronômio, olha, eis que põe diante de ti 2 caminhos, o bem e o mal, escolhe, pois, o bem, para que você viva. Então, assim, sempre o inimigo usou. Você vê lá, por exemplo, em Provérbios, ou Eclesiastes, tanto em Provérbios como em Eclesiastes, o rei Salomão dá vários, vamos colocar assim, conselhos para os jovens daquela época. Olha, fuja da mulher adúltera, fuja dos assassinatos, fuja do vinho. Então, assim, sempre teve essas coisas para a juventude ou para o homem, de uma forma geral, se desviar dos caminhos do Senhor. Sempre o inimigo inventou uma forma e um atrativo no mundo para que o homem saísse da presença do Senhor e olhasse para o mundo. E hoje não é diferente. E eu glorifico o nome do Senhor porque nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus que estamos conseguindo. Estamos conseguindo. Apesar de todas as investidas do diabo, estamos conseguindo resistir. E que nós venhamos continuar a nossa oração, né? Dessa forma, pedindo ao Senhor para que realmente o Senhor nos fortaleça, para que não venhamos cair e permanecer no chão, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sabe? Como diz a palavra, né? Aquele que pensa que está de pé, né? Ore para que não caia, né? Então, o que acontece? Cuide para que não caia. Então, o que acontece? Nós realmente precisamos estar aos pés do Senhor e pedindo ao Senhor mesmo misericórdia, porque nós não podemos. Contra o diabo, nós não podemos. Só mesmo Deus para nos fortalecer. E eu vejo aqui um ensinamento tremendo, que Daniel, eu tenho certeza, amados, ele só conseguiu vencer através da oração. Porque aqui diz a palavra, conforme nós lemos, eu quero frisar aqui, no último pedacinho desse versículo que nós lemos. Como também antes costumava fazer. Isso é um relato de que Daniel, ele sempre tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Então, passou-se toda uma vida ali no cativeiro, ali na Babilônia, em uma terra longe, uma terra que não servia ao Senhor, uma terra que não era um lugar onde as pessoas não acreditavam como ele acreditava, mas ele continuava a buscar ao Senhor. E eu tenho certeza disso, de que essa foi a chave da vitória de Daniel. Porque, amados, se nós pararmos de orar, nós perdemos o contato com o nosso Deus. E a força que vem dele para de vir. Foi aí que Daniel se tornou um homem vencedor e conseguiu suportar todas as bandejas que o diabo vinha colocando diante dele. Você não acha que não apareceu imensas tentações e situações para que Daniel se desviasse dos caminhos do Senhor? Ainda mais, como eu falei, sem ter um líder, sem ter ninguém, sem ter família, sem ter ninguém para cobrá-lo. Você não vai mais no templo, você não vai mais na igreja, você não vai mais orar? E aí? Será que eu e você conseguiríamos suportar
viver num lugar em que todo mundo era idólatra. Todo mundo era idólatra. E somente ele tinha esse relacionamento com o Senhor, onde que não existia ninguém para cobrar. Gente, isso é muito forte. Isso é muito sério. Será que se realmente eu e você parássemos de receber esse incentivo que recebemos aqui, continuaríamos sendo servos do Senhor como somos hoje? Sabe? Então, assim, é a oração. É a oração que dava essa força para Daniel. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, aqui nesse texto nós vemos que como que essa oração, esse relacionamento que Daniel tinha com o Senhor o fortalecia a tal ponto de não ter medo. O edito do rei era um edito de morte. Vocês se lembram? Eles proclamaram em toda aquela nação de que aquela pessoa que se prostrasse, que fizesse algum tipo de oração para qualquer outro Deus, ele seria lançado na cova dos leões. E aí Daniel, como diz o texto, nem se importou com aquela lei nova que tinha sido instituída ali. Ele não tô nem aí. Ele ouviu que o edito tinha sido feito. E aí, o que ele fez? Entrou na sua casa, subiu para o seu quarto e foi orar. Como ele fazia todos os dias. Eu não tô nem aí, olha. Eu vou morrer? Mas eu não vou parar de orar ao meu Senhor. Ele não temeu, ele não se importou. Eu vou deixar de orar ao meu Senhor por causa dessa lei idiota? Sabe? Eu acho que se fosse eu e você, a gente ia tremer na base. Porque ser lançado, ser ameaçado de ser lançado na cova dos leões, poxa, não é brincadeira. E naquela época isso era uma coisa corriqueira, né? Os bandidos, os sentenciados à morte eram lançados. Essa era a pena de morte. Era lançado na cova dos leões. E era para temer realmente que o negócio não é brincadeira. E foi um edito assinado pelo rei ali, ó. Ele botou o seu anel, né? Não tinha como revogar aquela lei. Porque eles queriam pegar Daniel na lei do seu Senhor. Só que Daniel não deu importância, ele não temeu. E é como eu falei, essa força, essa falta de temor ao homem, só veio porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. Amém? Até mesmo porque Daniel, ele tinha presenciado o que tinha acontecido, ó, sabe-se lá há quantos anos? Há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele presenciou, ele estava lá, ele viu o que aconteceu com seus amigos que se negaram a adorar a estátua de Nabucodonosor. Então ele falou, ele deve ter pensado, se Deus operou lá atrás com os meus amigos, se ele quiser me livrar, conforme Sadraque, Mesaque e Abednego falou, né? Se Deus quiser me livrar, vai livrar. Se não quiser livrar, não vai livrar. Mas adorar, deixar de orar, eu não vou deixar. Eu creio que foi mais ou menos isso. Existia algo dentro do coração de Daniel que não fazia ele temer mediante uma ameaça dos homens, ainda mais algo que envolvia a sua fé, que envolvia o seu Deus. Podia envolver qualquer coisa, de repente, alguma coisa, não, podia mexer com qualquer outra coisa, talvez, na cabeça dele, mas não mexa com a minha crença, não mexa com o meu Deus, não mexa com a minha fé. Amém? Perdão. Então, amados, o que eu vejo aqui é muito tremendo essa coisa da gente ter um relacionamento com o nosso Deus, sabe? De ter uma intimidade com o nosso Deus, da gente conversar com o nosso Deus como um amigo realmente íntimo. E ele se torna esse amigo íntimo quando nós realmente damos para ele essa abertura para ser, sabe? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, que essa pessoa estava falando para mim que ela não tinha muito relacionamento com Deus, que ela tinha muita dificuldade de ter relacionamento com Deus.
E era uma pessoa que frequenta a igreja há muito tempo, há mais, sei lá, de 10 anos. E quando essa pessoa veio falar comigo que, na verdade, ela era só uma frequentadora de igreja, mas que ela não conhecia Jesus, eu já até comentei, né? Eu comentei com a Yara isso, com o Evandil também, que eu fiquei muito impressionada. Muito impressionada de verdade. Eu fiquei assim, na verdade a palavra é estarrecida, sério mesmo. E essa pessoa veio conversar comigo, uma pessoa que para mim era crente. Veja bem, na minha visão. Por isso que o pastor ele fala que ser frequentador de igreja é muito diferente de ser servo de Deus, né? Ser servo do Senhor. Eu sempre vi essa pessoa na igreja. Então, essa pessoa veio falar para mim que nunca teve um relacionamento com Deus, que nunca orou. Tem noção o que é isso? Mais de 10 anos na igreja. A pessoa veio dizer para mim que nunca orou. Quando ela disse que quando ela ia para a igreja, ela fechava o olho. Gente, aquilo ela foi falando aquelas coisas para mim e abriu o verbo. Eu nunca fui convertida. Gente, eu fiquei tão impressionada. Eu dormi com aquilo na minha cabeça. Eu falei, gente, Jesus. E aí eu fui e falei para ela assim, sabe, Jesus é meu melhor amigo. Eu pensei que você conhecia Jesus. Aí ela, pois eu não conheço. Eu falei assim, então eu vou orar para que Jesus se manifeste para você da mesma forma que ele se manifestou para mim, porque Jesus é meu melhor amigo. Você está entendendo o que é isso? Eu falei para ela, você está entendendo a grandiosidade de que você ter o Senhor Jesus como seu melhor amigo? E aí eu fui ali conversando e essa pessoa chorou muito. E eu fiquei muito, como eu estou falando, muito impressionada. Porque essa pessoa não tinha zero relacionamento com Deus. E é por isso que essa pessoa tem a vida como tem, embolada. Amados, não existe possibilidade da gente se dizer servo do Senhor se a gente não é amigo do nosso Deus, se a gente não conversa com Ele. O que é a oração? A oração nada mais é da gente sentar. Senta aqui, Jesus, eu quero conversar contigo. Eu quero falar com o Senhor das minhas coisas. Sabe, mas é claro, como eu já falei numa outra vez que eu estive aqui pregando, que a oração também não é só petição. Nós temos o nosso momento também da adoração. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus, ele tem que fazer parte da nossa vida. Senão, como naquele grande dia ele vai te conhecer? Vai me conhecer. É por isso, amados, que ele diz que naquele grande dia muitos... Ele vai dizer assim, olha, aparta-te de mim que eu não te conheço. Eu não tenho relacionamento contigo. Você não ora, você não me busca. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Implica realmente na nossa salvação. Ter uma vida de oração conforme Daniel tinha, nos sustenta. Aqui dentro e lá fora, principalmente. Porque ser crente aqui dentro é a coisa mais fácil do mundo. Você põe tua roupinha de crente, põe um sorriso e uma paz do Senhor na tua boca. Isso é a coisa mais fácil do mundo, se passar por crente. Mas só Jesus sabe se realmente nós somos ou não. E naquele grande dia vai ser revelado. E eu, em nome de Jesus, quero morar no céu. Acredito que você também quer. Em nome de Jesus. Então que nós venhamos aprender como Daniel. Daniel, como eu falei, vivia num mundo totalmente corrompido como o nosso. Numa sociedade corrompida, idólatra, como a nossa sociedade. Sem valores, sabe? Sem nenhuma referência de Deus, que é o que está acontecendo. As pessoas estão levando as coisas de Deus de qualquer forma. Mas que nós venhamos ser diferentes, em nome de Jesus. Que venhamos ser como Daniel, levar as coisas de Deus a sério, apesar do mundo, apesar
de que está todo mundo fazendo. Não importa. Eu sei que eu quero seguir a palavra. Parece que a palavra de Deus está caindo em desuso, né? Não tem nada a ver. E eu penso uma coisa: Jesus, ele é antigo, ele não é moderno. Jesus não é moderno, não. Jesus, ó, Deus é velho, ó. Velho que eu falo assim, é antigo. Ele não é moderno, ele não se moderniza. A sua palavra, ela não se moderniza. É essa daqui e pronto, e acabou. E as pessoas estão querendo modernizar a palavra de Deus. A palavra de Deus não se moderniza, amados. Que hoje em dia é diferente. É? Vamos ver, né? Naquele grande dia, como é que vai ser. Se realmente, hoje em dia, as coisas são diferentes. Não podemos nos deixar levar por essas coisas. E como eu falei no começo, a internet, né, a televisão e as coisas desse mundo têm nos roubado muito tempo de oração. Daniel, ele se preservava 3 vezes ao dia. Hoje em dia, talvez eu e você oramos só 5 minutos antes do almoço e 5 minutos antes de dormir. Será que isso é relacionamento? E eu digo isso pra mim também, porque eu não sou melhor do que ninguém, não. Sabe, eu digo que Deus é meu melhor amigo, que o Senhor Jesus é meu melhor amigo. Sim, mas eu também não estou conseguindo. Igual o pastor Roberto estava falando aqui, que coisas que para ele era fácil fazer antigamente, hoje está difícil. E parece que está mais difícil mesmo dobrar o joelho, como ele disse aqui na sexta-feira. E é o desafio do nosso tempo, amados. Cada geração vai ter um desafio. E esse é o nosso desafio. Sabe? Nos manter fiéis ao Senhor, apesar da internet. Porque a internet vai ser um álibi muito grande para Deus chegar lá, ó, e mostrar, olha aqui quantas horas você ficava no Facebook. Você acha que Deus não pode fazer isso para nós, conosco? Ó, você não tem, você é indesculpável. Vem dizer para mim que você não teve tempo para orar. Olha aqui, ó, vou computar aqui para você quantas horas no seu dia você ficava no Zap, quantas horas. Você não acha que Deus tem computado lá no computador dele, não? Não tá lá tudo arquivadinho no computador de Deus, não? Ué, gente, vocês estão brincando? Mas é verdade, Deus não tá vendo, não? Quanto tempo que a gente fica no Zap, quanto tempo a gente fica no Face, olhando besteira, ao invés de fazer qualquer outra coisa. Ai, como essa internet é boa, mas também é tão nociva para nossas vidas espirituais, não é verdade? Antigamente eu fazia muito jejum de televisão, quando não tinha internet, né, antigamente. E aí agora não dá nem mais para fazer jejum de internet. Quem é que fica sem Zap hoje em dia? Quem é que fica sem Zap? Né? Ninguém faz jejum mais de Zap, de Facebook. Porque, meu filho, tá difícil, viu? Não é mole, não. Mas voltando aqui a falar, para a gente ir para o final, a respeito desse texto. E aí, o que eu acho aqui interessante, que eu anotei aqui nas minhas anotações, é que quando a gente entra no nosso quarto, como aqui Daniel entrou, a gente fala ao Senhor em secreto, a gente fala das nossas coisas para Deus ali no segredo, no íntimo, ali só nós dois, né? Só eu e Deus, ou só nós 4, vamos colocar, né? Pai, Filho, Espírito Santo e eu e você. A gente fala ali com Deus e nossa intimidade é secreta, a nossa intimidade, ela é só ali. Só que quando Deus ele se manifesta publicamente. Amém? Nossa intimidade é ali no silêncio, ali no anonimato. Mas quando Deus ele opera os milagres, as maravilhas, os livramentos, as bênçãos, é para todo mundo ver, não é isso? É para a glória dele. Então é tremendo isso. O nosso secreto com Deus faz com que esse secreto acabe transbordando para a nossa vida de uma forma geral. Porque vale a pena realmente ter esse secreto com o Senhor. Sabe? Vale a pena você
fechar a porta do teu quarto um pouquinho, como diz o próprio Senhor Jesus, para nós fazermos. Porque essa prática, como Daniel foi lá, não é isso? E fechou a porta do seu quarto e orava 3 vezes ao dia. Que aconteceu? Ele foi liberto da cova dos leões de uma maneira tão sobrenatural que o rei ficou tão maravilhado. Quem não ficaria? Como assim uma pessoa é jogada dentro de uma cova com vários leões, passar uma madrugada inteira ali dentro e não ter sido dilacerado? Isso é impossível. Como alguém vai presenciar alguma coisa dessa e não ficar maravilhado? Não tem como. Então, assim, o secreto de Daniel foi, foi para fora. Deus, ele ouvia Daniel de tal forma que se manifestou de uma forma linda lá fora para que todos pudessem ver. Essa oração de Daniel foi publicamente vista. Amém? É tanto que o rei, quando ele foi lá, vamos ver aqui no versículo 20 do mesmo texto. Perdão, versículo 18. Para poder a gente entender o texto inteiro. Então o versículo 18 diz assim: então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Meu Deus! Que Deus tremendo é esse que nós servimos, amado? Você vê que o rei, ele também percebia que Daniel servia ao Senhor. Olha a palavra que ele usou: continuamente. Aquele homem servia ao Senhor dentro do seu quarto e fora dele. Era algo notório para todos. E o rei, lógico, vocês sabem da história, ele se arrependeu de ter feito aquilo. Ele viu que foi uma armação, mas como era um edito irrevogável, conforme diz a palavra, a lei dos medos e dos persas, que não poderia se revogar, o que ele fez? O rei foi influenciado por Daniel. Olha só que tremendo. O rei orou por Daniel. O rei não era crente. O rei não era crente, mas ele via que Daniel, ele era um homem de Deus, e ele pensou: capaz do Deus de Daniel livrá-lo, porque se ele é realmente esse Deus tão grande que Daniel fala, é capaz dele livrar Daniel. É tanto que você vê na pergunta, ele vai aí já triste, ele vai já meio triste. Eu não vou encontrar Daniel no coração dele, eu não vou encontrar nada, né? Nem os ossos, porque eu imagino não, no texto mesmo fala que os outros que foram lançados não sobrou nem os ossos. Então, ele foi com dúvida. O rei, ele foi com dúvida no coração. Mas aquela dúvida, será? Sabe? Porque a pergunta dele é essa, né? Será? Ele diz exatamente isso no 20. Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-seria o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Amados, veja bem, a situação era tão envolvida numa fé ali. Essa situação envolveu o rei a crer nesse Deus
Porque isso era o caso de não ter nem, do rei nem precisar ir lá na cova. Para analisar. Para analisar se o rei precisava ir lá na cova, perguntar para Daniel. É claro que, humanamente falando, ia ser loucura, hein, rei? Que história é essa? Você vai lá na cova? Claro que não tem mais ninguém lá, já foi comido. Ué, mas não tinha, gente. Não tem. Só é que a fé de Daniel influenciou o rei de uma tal forma que ele pensou capaz, né? Capaz de Daniel ainda estar lá. Eu vou lá conferir. E ele ficou estarrecido com o que ele encontrou. E você imagina o estado de Daniel, amados, chorando, glorificando a esse Deus pelo grande milagre, gente. É algo tão forte que, assim, que é o nosso Deus, é o mesmo Deus, sabe? Algo tão tremendo, porque Daniel não merecia não, sabe? Como eu também não mereço, como você também não merece. Ele não nos livra porque nós oramos ou deixamos de orar. Ele nos livra porque Ele é maravilhoso. Sabe? Porque Ele é esse Deus lindo que nós servimos. E é tremendo isso. É muito tremendo. Porque você viu o que Daniel falou? Olha a resposta que Daniel deu para o rei. Ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Sabe? Porque Deus olhou para ele e achou inocência. O Senhor se agradou de Daniel e quis operar aquele milagre. Mas não é porque, como eu falei, porque Daniel merecia. Não, nós não merecemos. Daniel não era pecador? Era, amados. Daniel era filho predileto do Senhor? Não era. Deus não tem filhos prediletos. Não é isso? Deus, Ele nos ama. E quem vai entender esse amor? Quem vai entender essa loucura de Deus nos amar? Logo a gente. Tão imundos, tão errados, tão complicados, que nós somos aí, isso aí que nós somos, tudo errado. Se Deus fosse olhar para os nossos erros, ninguém entrava no céu. Mas e aí? Ele nos amou, Ele gosta da gente. Mesmo sendo assim, sem ter nada que preste em nós. Vai entender esse amor, esse Deus aí todo maravilhoso, tão maravilhoso, que nós servimos. E nós só temos que verdadeiramente glorificar a esse Deus pela rica oportunidade de conhecê-lo. Porque tem tanta gente que está aí perdido nesse mundo e não conhece essas maravilhas. Sabe? Esse Deus que é um Deus de poder e de milagres, que nos ama e cuida de nós apesar de ser quem somos. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Então, amados, é uma forma, a gente se aproximar do Senhor e ser melhor amigo dele, é também uma forma de retribuir esse amor. Você concorda comigo? Amém? Porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer ficar perto de quem a gente gosta. Então, se eu sou melhor amiga do Senhor, significa que eu gosto de estar perto dele. Significa que eu gosto de conversar com ele. É um prazer conversar com ele. Não é isso? A gente só conversa e passa horas conversando com alguém quando a gente se sente bem ao lado dessa pessoa. E Jesus, e o Pai, o Filho, o Espírito Santo são pessoas. Só não são humanos, mas são pessoas que têm sentimentos, que têm amor, que têm carinho, que têm tristeza, que têm raiva. Nós vemos isso na palavra de Deus. Não é verdade? Então, amados, que nós venhamos aprender como Daniel. Nós vamos vencer, sim, em nome de Jesus. Vamos vencer esse mundo. Vamos vencer as artimanhas do capeta. Nós vamos vencer as bandejas que o diabo tem nos colocado. Vamos vencer as questões, as situações que o diabo quer que a gente tropece, quer que a gente caia, quer que a gente seja vencido pelo cansaço, sabe? Mas em nome de Jesus nós vamos vencer. Mas vamos vencer sim, pela oração. Que venhamos, mais uma vez eu reforço,
tomar Daniel como exemplo. Que venhamos vencer no meio dessa geração corrompida em que nós vivemos. Que não quer saber nada com Deus, mas eu quero. Se os outros não querem, eu quero. Se os outros não querem servir a Deus conforme a palavra me orienta, eu quero, eu vou servir ao Senhor. E tem que ser também, em nome do Senhor Jesus, a sua decisão. Seja influenciado pela palavra de Deus. Não permita que ninguém te influencie. Sabe, eu vejo aqui que o rei, ele foi influenciado por um homem de Deus, Daniel. Esse homem de Deus influenciou o rei a tal ponto, ele que era um homem ímpio, compreender que existe um Deus lá no céu. Que existe um Deus. Um Deus que faz esses milagres, essas coisas impressionantes. O rei, que eu não me lembro aqui, é o Dario? Não lembro agora qual é o rei. É o Dario. Viu a glória de Deus ali, ó, na frente dele. Por causa desse homem, Daniel. Que nós venhamos ser influenciadores. E não que o mundo nos influencie. Amém, amados? Eu quero deixar essa palavra para vocês nessa noite. Foi o que Deus colocou no meu coração. Nem usei o meu... Nem usei o meu esboço. Nada do que eu falei estava aqui no meu esboço. Isso aqui está totalmente diferente. E glória a Deus. Eu acho que Deus falou. Amém? Aleluia. Vamos orar então. Vamos louvar o Senhor através do louvor. E vamos pedir ao Senhor força, porque é o que nós precisamos. Força. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar